Boa tarde, meus irmãos. São 16 horas, bem-vindos a mais uma tarde de quinta, dia de Evangelho Luz no Lar, de Fabiano de Cristo. Bem como está na página do lar os passos a seguir para se fazer o Evangelho, vou salientar novamente. Reunirem-se todos os moradores, caso este não more sozinho, colocar um copo de água para ser fluidificada, para no final beber, sabendo-se que a espiritualidade depositará nesta água todo o remedinho que cada um necessita. Fazer uma prece inicial, vinda do fundo do coração, que seja breve e verdadeira, sem ser ensaiada. Abrir o Evangelho ao acaso, ler o capítulo, fazer um breve comentário sobre o assunto e o que entenderam sobre, encerrando em seguida com uma prece e após beberem a água. Salientamos que o Evangelho tem uma disciplina semanal, de dia e horário exatos, e que o grande objetivo do Evangelho no lar é promover a harmonia, a paz, o entendimento entre a família e principalmente o amor. Como dizia Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, começando o nosso Evangelho de hoje, pedimos para que esses amigos estejam aqui reunidos no nosso lar, nos trazendo essa harmonia, essa paz, esse sentimento forte do amor entre todos que aqui nesta casa residem, pairando sobre o ar essas energias, essas vibrações de luz, para que sigamos durante a semana convictos de que todos nós não podemos ter o sentimento, ou melhor, ter sentimentos de mágoas, rancores, raiva. Deixemos que tudo isto passe, pensando sempre no verdadeiro objetivo, que é o amor. Que com o amor resolvemos tudo. Discernimento, pensar antes de falar, ouvir com os olhos do coração, ou melhor, ouvir com os ouvidos do coração, para que sigamos em frente, fazendo sempre o nosso melhor. Te pedimos então, Pai, que fique aqui conosco, imantando o nosso lar com essas energias salutares de amor, de paz e de luz, imantando toda a nossa vizinhança para que todos fiquem com essa luz, com a luz do Evangelho. Que assim seja. Então, hoje, para o nosso Evangelho, vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, Causas atuais das aflições. De 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos?
quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dimensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez? Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas, incide somente sobre os que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou. Uma fonte de amarguras sem o que motivo não haverá para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer:
Se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia. Também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, meus irmãos, o que entendemos neste capítulo, nestes itens que lemos agora? Que a responsabilidade das nossas escolhas são todas nossas. Não devemos depositar essa responsabilidade nem a culpa dos sentimentos nas costas de ninguém. O nosso compromisso é com a nossa consciência que tudo aquilo que fizermos, as nossas escolhas, são responsabilidades nossas e não dos nossos irmãos, de ninguém a não ser nossas. Então, devemos procurar sempre consultar a nossa consciência antes de tomar o caminho certo, porque a nossa consciência sempre fala mais alto, ela sempre nos avisa do que devemos ou não cometer. Estes itens hoje nos ensinaram, nos disseram o quanto devemos estar prontos, estar acordados, prestando atenção nos caminhos que devemos tomar, nas atitudes que devemos cometer. Então, meus irmãos, sabendo que, embora às vezes tomemos escolhas, atitudes que lá na frente nos arrependeremos, sabemos que temos tempo para consertar da melhor maneira que seja possível, sempre pensando nas palavras, na maneira de proceder de Jesus. Jesus sempre é o melhor caminho, Jesus sempre é o melhor exemplo. Então, finalizando este evangelho de hoje, pedimos a esse nosso querido irmão mais velho Jesus, que fique aqui conosco, nos dando todo esse suporte para que sempre tomemos as melhores escolhas, que sempre façamos para o outro o que não gostaríamos que fizesse para conosco. Usemos sempre da empatia. Então, pedimos a esses amigos aqui da espiritualidade superior que fiquem conosco, nos imantando, nos dando todas essas vibrações de paz, de luz, de amor, que eles fiquem aqui em cada cantinho do nosso lar, nos promovendo essa harmonia, essa verdadeira paz, pedindo também pela paz mundial, para que esses governantes tenham discernimento e façam tudo pelo melhor, promovendo a paz e não a guerra. Mais uma vez, amigos queridos, Jesus, nossa Mãe amantíssima Maria, que nos envolve diariamente no seu imenso manto de amor e sabedoria,
pedindo a esse Pai Maior que fique aqui conosco. Que assim seja.